Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, estamos a celebrar este final de semana, 24º domingo do tempo comum. Continuamos nossas reflexões trilhando o Evangelho de São Marcos, mais precisamente o capítulo 8, versículos 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: "Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ouso dizer, prezados irmãos e irmãs, que a pergunta do Evangelho de hoje é uma questão de ouro que vai costurando toda a história da humanidade. Não é por acaso que São Marcos nos diz que, no caminho, Jesus perguntou a seus discípulos a seu respeito. Esta expressão "no caminho" significa que, ao longo da nossa vida, devemos responder, refletir, revisar e, sobretudo, viver à luz da resposta dada. Quem é Jesus? Interessante é que seus contemporâneos o confundiam com personagens importantes. João Batista, Elias, grandes profetas, grandes homens escolhidos por Deus. Porém, Jesus é muito mais e não deve ser nivelado aos demais personagens, ainda que importantes. Cristo, nos versículos sequentes, atinge o coração dos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou?
Para Jesus, o que de fato interessa é isto. O que você entendemos, vivemos sobre sua pessoa. Quem é Ele para nós? Eu acredito, prezados irmãos e irmãs, mais do que responder a isto, o importante é saber que em Jesus nós encontramos todas as respostas que o nosso coração busca e deseja. É fato que hoje, se perguntarmos sobre a identidade de Jesus, as respostas serão as mais variadas possíveis. Mas como no seu tempo, certamente ele não está tão interessado nisso, no que o povão em geral diz, mas naquilo que você e eu dizemos e compreendemos a respeito de sua pessoa. Por fim, retorno à questão. Mais do que responder ou se preocupar sobre a identidade de Cristo, é necessário buscar nele as respostas que tanto o nosso coração anseia. João Batista e Elias, grandes homens que falaram em nome de Deus, mas neles não encontramos e nem saciamos o mais íntimo do nosso ser. Em Cristo, sim. Que Ele seja, portanto, a nossa luz, que Ele, portanto, seja o nosso caminho. E respondamos hoje: Senhor, eu professo a minha fé na sua pessoa e sei que em Ti posso encontrar tudo aquilo que o meu coração deseja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E sobre você que acompanha essa nossa reflexão, sobre sua família, seus vizinhos, sobre o seu lar, o seu trabalho, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.